O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou que o contrato de concessão do aeroporto Salgado Filho será revisitado para adequar a necessidade de investimentos na reconstrução. A gente volta para as ruas de São Paulo para falar agora com a Soraya Lawande, que tem detalhes a respeito dessa reavaliação contratual que é extremamente importante. Soraya. Exatamente, Lívia. Inclusive, lembrando que o aeroporto Salgado Filho é o mais importante ali da capital gaúcha, Porto Alegre, e que, inclusive, segue com suas operações paralisadas por tempo indeterminado. Assim que você entra no site da Fraport Brasil, que é a empresa concessionária que administra o aeroporto, já vem o aviso, né? Eles informando que as operações seguem suspensas, inclusive para cumprir até uma legislação portuária. Nesta segunda-feira foi emitido o que eles chamam de NOTAM, que é um documento até reconhecido internacionalmente com a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam ter impactos justamente nas operações aéreas. Então, aviso que se destina às empresas e também instituições relacionadas à aviação e que pode ser alterado a qualquer momento. Esclarecem que não há previsão de retomada das operações. A CEO da concessionária, inclusive, disse que ainda não é possível nem mensurar o tamanho do prejuízo e dimensionar os danos que foram causados pela enchente e que também, portanto, não há previsão de retorno das operações. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que esse contrato será revisitado, então, para adequar as necessidades de investimentos para a reconstrução. Em conversa a jornalistas, Costa Filho afirmou que conversou com o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para que o processo de readequação da concessão em razão desses danos que foram causados pelas enchentes seja feito de maneira rápida, mas, claro, com segurança jurídica. Nessa segunda-feira também, a pasta realizou mais uma reunião de trabalho juntamente com a concessionária que administra o aeroporto, com a ANAC, também com a ABAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e também representantes de superintendências de portos e hidrovias do estado do Rio Grande do Sul. No modal aéreo, eles querem definir algumas ações prioritárias para auxiliar na recuperação de serviços. Eu vou ler alguma delas. Primeiro, trabalhar para garantir a segurança do aeroporto de Porto Alegre, realizar diagnóstico dos danos causados à infraestrutura aeroportuária, desenvolver uma estratégia logística para a cadeia de insumos, como combustível, água, medicamentos e alimentos. E a Infraero disponibilizará funcionários para auxiliar no aeroporto e disse que deve apresentar um plano de ampliação da malha aérea no Rio Grande do Sul em 24 horas. Essa reunião aconteceu, portanto, no começo dessa semana, na segunda-feira. O governo federal, portanto, então diz que trabalha integralmente para restabelecer as operações no aeroporto e que, para minimizar os impactos na malha aérea do estado, tanto a ANAC, juntamente com a ABAR, devem apresentar nos próximos dias esse plano para uma malha aérea essencial desse atendimento do Rio Grande do Sul, de modo a restabelecer as operações logísticas fundamentais para a retomada da própria economia local. E só para a gente encerrar, a última nota e boletim divulgados pela ABAR reafirma, né, que o aeroporto segue fechado por tempo indeterminado, com todas as operações suspensas, não há previsão de retomada. Diz que as associadas da ABAR cancelaram voos com origem e com destino de Porto Alegre e flexibilizaram as regras para remarcação de reembolso. E também que os aeroportos das cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo estão operando, mas, claro, podem ser impactados pelas condições meteorológicas do estado nos próximos dias. Obrigada pelas informações, Soraya Lawande, que segue nas ruas de São Paulo e daqui a pouco volta com mais informações para a gente. Vamos para Brasília agora para ouvir o Zé Maria Trindade, porque, Zé, é difícil até a gente elencar aqui todos os aspectos que vão levar a prejuízos financeiros para o estado. Tem essa informação destacada agora pela Soraya, o fechamento pelo menos até o dia 30 de maio do aeroporto Salgado Filho. Vários trechos de rodovias e pontes interditados, reconstrução de mais de 300 cidades completamente alagadas. Eu olhei agora um levantamento que foi divulgado agora há pouco pela Confederação Nacional dos Municípios, que apontou que
inicialmente haverá um prejuízo financeiro para o agronegócio, falávamos sobre isso agora há pouco também, de mais de 400 milhões de reais, mas inicialmente, porque essa crise lá no Rio Grande do Sul vai se estender até a conclusão desse processo de reconstrução. Ou seja, é preciso sim que haja uma união de esforços nacional para tentar minimizar esse impacto negativo. O termo correto é isso mesmo, uma reconstrução. Eu conversei com produtores aqui em Brasília que me mostraram o seguinte: era a época ainda de aguardar a colheita da soja. E conversei com um produtor que perdeu toda a colheita. Isso é um prejuízo muito grande para o produtor e também para o Brasil. Há, inclusive, a previsão de aumento dos preços dos alimentos aqui no Brasil, exatamente diante dessa situação. O Rio Grande do Sul é um forte fornecedor de alimentos, principalmente trigo, né? O pãozinho nosso de cada dia. Então, há sim uma dificuldade muito grande no agronegócio. Além disso, a economia geral do Rio Grande do Sul está comprometida para os próximos meses. A previsão é de pelo menos mais 30 dias de convivência com alagamentos. Mais 30 dias só de alagamento. Depois recuperar. A estrutura da parte elétrica, muitas subestações estão submersas e terão que passar por uma manutenção pesada. Também o fornecimento de água, as áreas de captação estão comprometidas e toda a infraestrutura do Rio Grande do Sul. Olha, Lívia, pelo que tivemos conhecimento aqui, do que nos informaram, inclusive alguns parlamentares que estão retornando de lá, a situação é muito grave e muito grande. Ninguém, nem prefeito, nem governador, estariam preparados para uma tragédia desse tamanho, né? Então, é preciso que o Brasil, que sempre ficou muito ali em berço esplêndido, né? Sem furacão, sem terremotos, sem grandes intempéries desta natureza, sim, problemas regionais, né? É preciso que o Brasil se prepare. A situação é a seguinte: a manutenção, ela é desdenhada, é sempre assim. Agora, quem não faz a manutenção, quem não mantém reservas, acaba dificultando a vida quando acontece um apagão na sua casa. Por quê? Porque antes você não chamou um profissional para dar uma olhada. Assim também na empresa. Não fez uma revisão geral na parte elétrica, né? Então, a manutenção só é lembrada depois que acontece algum episódio parecido. Só que neste caso aí não adiantava a manutenção, mas sim uma prevenção para reduzir muito o número de vítimas. Nesse momento, a gente tem que pensar exatamente em salvar as vítimas que estão sendo formadas, porque a tragédia ainda está em andamento. Não é hora ainda de pensar na economia, mas é hora de começar, sim, a programar na reconstrução do Rio Grande do Sul.